Mena. Tá bom. Tá? Então a gente já pode começar a gravar e agradeço a todos os presentes, né, os alunos aí pelo interesse na disciplina e também quem está de convidado, não somente para tornar um grupo da disciplina, mas para a gente colaborar, para a gente construir ciência junto aí na área da crono e todas as suas vertentes, tá? Professor Mena, muito obrigado por ter aceito o convite e a palavra é toda sua. Então, tá bom. Obrigado, Paula. Eu gosto de ser interrompido. Deixar bem claro, eu gosto, eu prefiro. Por favor, me interrompa. Sobretudo se aquele assunto que eu estiver abordando não estiver sendo de muito interesse ou se surgirem questões, perguntas. Eu vou polemizar em vários pontos, eu vou provocar um pouco. Bom, enfim. E eu vou começar me apresentando, então. O meu primeiro slide é uma apresentação. E eu queria agradecer o convite de abrir essa disciplina, é sempre uma ocasião a ser festejada, isso vai marcar a história desse grupo aí na UFMG, e eu fico muito contente de estar participando disso, sobretudo na, na conferência de abertura. O cenário que você me explicou, Paula, é o cenário de sistemas fisiológicos, as aplicações, eu acrescentaria aplicações e implicações da cronobiologia na leitura dos sistemas fisiológicos. E eu vou tentar convencer vocês da possível importância desse conhecimento e começar também afirmando a ubiquidade dos ritmos biológicos. O que vem a ser ubiquidade? Nem sei se todo mundo conhece a palavra, mas em qualquer lugar da matéria viva, em qualquer dimensão da matéria viva que você estude, observe, descreva, experimente, você vai encontrar oscilações. Então, oscilações não são um caso particular. Olha só que curioso, isso aqui acontece nesse sistema. Às vezes a gente está dormindo, às vezes a gente está acordado. Não. Qualquer sistema funcional do organismo oscila. E são essas oscilações a matéria bruta, prima da fisiologia, né? E da cronobiologia, e essa ligação é fundamental. Agora, como apresentação, o que me levou a crono? Eu tive uma formação privilegiada. Eu estudei no antigo ginásio colegial, no Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho. E aí eu estudei lá, e lá eu fui marcado por uma preocupação muito legal, que se revestia no seguinte: eu tive aula de filosofia, literatura, sociologia, até o terceiro ano. Eu tive aula de francês, inglês e latim. Depois, logo em seguida, acabou o latim, mas o olhar daquela escola foi fundamental na minha formação. Ele me transmitiu inquietação. Eu acho que a palavra que mais caracteriza a minha forma de pensar é não aceitar as coisas da forma como elas me aparecem. E sempre perguntar o que tem por trás, o que tem por dentro disso. Tem alguma coisa? Qual que é a intenção do pesquisador ao fazer esse recorte? Será que um recorte num experimento é um recorte natural, que tem que ser assim? E, em vários momentos, eu vou questionar isso, dizendo que é natural, coisa nenhuma. Ao escolher um experimento, uma espécie, uma situação específica, um estímulo, uma resposta, eu estou jogando o resto fora. Às vezes isso é necessário e é importante, mas tem que ser bem explicado e justificado. O que eu vejo muito é que tem que ser assim, é natural que seja assim. Natural é uma obra, de jeito nenhum, não tem nada de natural nisso. Isso é uma opção. E eu acho que é tanto melhor que seja assim, porque a ciência é feita de desafios, de perguntas, de conflitos de ideias. Não existe uma ciência que evolua naturalmente, por si só, dentro das suas contradições exclusivamente internas. Claro que não. Existe toda uma situação histórico, social, cultural, que acaba
desenhando as perguntas possíveis e desejáveis. É, inclusive, um pouco, eu vou contar a história da Crono, as perguntas de Crono são muito antigas, a gente tem noção, desde a Grécia Antiga, e não emplacaram, não viraram objetos do conhecimento. Só apareceram no surgimento da ciência experimental nas mãos de um astrônomo do século XVIII, que do lado do telescópio, alguns de vocês já conhecem essa história, do lado do telescópio dele tinha uma plantinha, a mimosa pudica, a sensitiva, que abria e fechava as folhinhas, conforme era noite ou era dia. E aí ele perguntou, será que ela continua abrindo e fechando as folhinhas, mantidas no escuro constante? Aí ele fabricou uma situação absolutamente artificial para a planta, de escuro constante, mantendo a planta num baú no porão da casa dele. Vários erros. Primeiro, planta no escuro morre. Ela durou 3 dias, parece, é o relato que a gente tem. Mas foi o suficiente para ele ter percebido, ele de vez em quando ia lá e levantava a tampa do baú e via que a plantinha estava com as folhinhas abertas ou fechadas, ele concluiu que a planta continuava abrindo e fechando as suas folhinhas em aparente sincronização com o claro e escuro ambiental. Alguma pergunta? Ô, Mena. Diga, eu vou voltar para a minha formação, vou voltar. Só um minutinho, Mena. Eu sempre ouvi essa história da mimosa púdica. E eu queria saber se realmente é aquela que você encosta, aquela plantinha que você encosta e ela fecha. É a própria, sensitiva. Né? Sensitiva. Então, certo. Isso nunca ninguém pesquisou. Se a reação dela ao nosso toque é a mesma nos diferentes momentos do ciclo claro e escuro. Eu não sei se é. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja também. Aí tá mais uma plantinha para eu pegar para minha casa. Então. Então, não, isso vale a pena. Bom, aí, com essa formação, essa inquietação da minha formação, eu me caiu nas mãos, isso foi decisivo na minha vida, um livro do Pavlov. Eu estudei, li, devorei o livro do Pavlov e decidi, aos 17, 18 anos, antes de fazer o vestibular, que eu queria estudar o cérebro, estudar o sistema nervoso, enfim, aquilo era a minha área de interesse principal. E aí, o único lugar que podia ser que se estudasse o cérebro era a medicina. Eu passei do vestibular da medicina e foi uma decepção. O primeiro ano foi uma frustração atrás da outra. Primeiro, não tinha nenhum professor que estudasse o cérebro. E tinha um professor da bioquímica, o Twiskel Dick, que fazia alguma pesquisa em bioquímica, em proteínas, aminoácidos, não lembro exatamente o que ele trabalhava. Aí eu fui lá conversar com ele. Professor, onde é que tem cérebro aqui no nosso país? E ele disse, em Ribeirão está nascendo. E aí ele contou do grupo de argentinos que se mudou para Ribeirão, liderados pelo Miguel Rolando Covian, que começou a neurociência no Brasil. Ali os principais neurocientistas brasileiros, em algum momento, beberam dessa fonte, eu, inclusive. Aí eu me mudei para lá e saí da medicina muito satisfeito, sem nenhum remorso, porque eu não gostava do ambiente clínico. Eu tinha muito medo de doença, não gostava, nem um pouco. E aí, mas eu queria o cérebro. E lá em Ribeirão tinha cérebro. Ah, não deu outra. Aí eu topei, me transferi para o curso biomédico, que estava começando, foi das primeiras turmas do curso de Ciências Biológicas, modalidade médica, da Medicina de Ribeirão, e ali eu concluí a minha graduação. Nesse intervalo, eu fui preso político em Porto Alegre, fui preso quando fazia um comício contra a ditadura, coisa que eu me orgulho profundamente. Se pudesse repetir, eu repetia. E acabei tendo desprazer de pegar 1 ano e meio de cadeia. Mas isso não interrompeu meus planos. Se alguém quiser, eu posso comentar um pouco esse fato. Mas isso é tudo dentro dessa inquietação que me movimenta sempre, até hoje eu me considero bastante inquieto. Muito bem. Aí eu me graduei em biomédicos depois desse intervalo na prisão e voltei para Ribeirão Preto e fiz o mestrado. E o mestrado com o Covian foi de estimulação elétrica do sistema nervoso central de ratos
e o fenômeno da autoestimulação. Tinha um aspecto comportamental já envolvido. Terminei o mestrado, achando que São Paulo seria um lugar interessante para conhecer. Me mudei para São Paulo, para o ICB, de Biomédicas do Butantan, para fazer o doutorado, agora sob orientação de um outro pesquisador muito interessante, o Núbio Negrão. E ali eu continuei estimulando eletricamente o sistema nervoso e observando o comportamento. Nada de crono nesse momento. Os primeiros passos na crono. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tem alguns de vocês que já me ouviram fazer essa pergunta. Por favor, fiquem quietos, não respondam. A pergunta é a seguinte: qual que é o seu estado normal, o sono ou a vigília? Eu quero respostas, por favor. Força, gente, fala qualquer coisa. Vigília, professor. Essa é a resposta mais comum que eu recebo. Mais comum, porque afinal a pessoa está acordada, eu estou fazendo a pergunta ali e tal. Esse é o estado normal. Aí eu, logo em seguida eu pergunto, quer dizer que o sono é um estado patológico? O sono não é normal? Fique sem dormir para ver o que te acontece. E depois eu prossigo perguntando qual que é a temperatura normal do seu corpo, qual que é a frequência cardíaca normal do seu corpo. E em todos esses casos, há oscilações. E não existe um valor normal. Essa é a essência dessa experiência pedagógica que eu sempre faço. Por quê? Porque nós trazemos da nossa formação uma falsa definição de normalidade. Culpa do Walter Kerman, do princípio da homeostasia, que mereceu um artigo criticando esse princípio e que eu gosto de ironizar a partir do título do livro dele, de 1926, que ficou muito famoso. O título do livro é A Sabedoria do Corpo, The Wisdom of the Body. Agora, olhem só que absurdo. Vocês conseguem imaginar em que fonte ideológica ou filosófica a sabedoria do corpo se alimenta? Estou escutando, não ouço ninguém falar. O Rodrigo está com cara de que vai dizer alguma coisa. Fala, Rodrigo. Não, professor, não consigo. Não? Alguma dica de metafísica aí? Não? Alguma dica de criação divina? É por aí. Nessa época, nesse momento, isso foi muito importante. Então, uma inteligência superior criou as espécies vivas e as fez funcionar normalmente e fez com que as perturbações provocadas pelo ambiente fossem condição para o retorno à suposta normalidade. Ele era aristotélico, então. Aristotélico, então, obrigado. Quem que falou, Renato? Eu, Marcelo. O Marcelo. Onde é que está o Marcelo? Eu não vejo a cara do Marcelo. Ah, está lá, está certo. Muito bem, Marcelo, é isso mesmo. O Aristóteles, ele não usou a palavra homeostasia, mas ele menciona essa homeostasia como uma reação normal do corpo de voltar ao seu estado anterior de repouso. E aí, de novo, pergunta de novo, qual que é o seu estado normal, dormindo ou acordado, e a pessoa entra em xeque. Né? É impossível escolher um estado como expressão da normalidade. E aí, questiona esse conceito de homeostasia. Eu escrevi um artigo sobre isso, quem tiver interesse, eu posso compartilhar com vocês sem problema. Nessa parte das minhas origens, eu tenho uma escolha, uma opção, que a ciência se alimenta de desafios.
Se não tem desafio, se é só para uma demonstração a mais de uma coisa que já é conhecida, não perca seu tempo. Você não está fazendo ciência. Você está fazendo só um coro. E um coro de segunda categoria. Isso eu discuto muito quando eu discuto os rumos da ciência num país como o nosso. Até quando nós vamos nos conformar a repetir nos nossos laboratórios o que os americanos e europeus já descobriram no deles? Até é um pouco irônico, mas até para ser aceito numa revista de peso internacional, os nossos resultados têm que ser compatíveis com os resultados deles. Então, isso é uma condenação ao subdesenvolvimento. Me perdoem, me permitam a expressão mais radical. Eu acho que nós temos que fazer uma ciência que converse com a nossa realidade. E essa realidade, claro que não é a mesma realidade dos países colonizadores, claro que não. É uma realidade muito diferente, até como os próprios efeitos da colonização. E uma reflexão sobre o que é colonização no plano cultural, em geral, e no plano científico, em particular, é muito oportuna. E ela deveria ser, pelo menos, uma fonte de inquietação permanente nos nossos cursos de pós, por exemplo, nos quais pretendemos criar cientistas. Então, para mim, o cientista ele precisa ter alguma qualificação dentro dessa reflexão. Isso foi uma provocação. Alguém quer aceitar a provocação e esticar um pouco a conversa? Ou vou em frente? Não? Ô, Mena, aí agora eu fico assim, sabe? Eu entendo a provocação, aceito a provocação também acho que a gente não tem que ficar assim, à mercê, essa questão do que a gente está fazendo de ciência mesmo, de ponta, e não quando eu digo de ponta, não se refere às tecnologias utilizadas, mas ao questionamento. De ideia. É usar, né? Usar o ser pensante verdadeiramente, né? Do Philosopher Doctor. Mas aí eu me pergunto, né? Como é que a gente consegue correr atrás do atraso sempre? Porque parece que no Brasil a gente está sempre num passo atrás. Atraso é difícil demais. Claro. Bom, a gente pode se conformar com isso e prosseguir nessa rota com a alegria de um imbecil. Mas a gente pode não se conformar e perguntar, por exemplo, como é que são os ritmos biológicos nos povos originários nossos? Essa é uma pergunta que nós podemos responder. Criar um laboratório para imitar o que existe no laboratório no exterior, eu já tentei fazer isso. Teve uma época, no início dos anos 80, lá no começo da Crono, que eu quis criar um laboratório para estudos de humanos em livre curso, inspirado nos ensinamentos do Jürgen Aschoff, que tinha um laboratório no qual ele isolava indivíduos sob iluminação constante e observava os ritmos na sua expressão natural, não contaminado pelo ambiente. Hoje, eu já respeitei muito esse tipo de pergunta. Hoje, eu acho que aí, nesse esquema, tem um erro, uma omissão, no mínimo perigosa, para não dizer mal intencionada. Nunca, nos trabalhos com humanos em livre curso, iluminação constante, se mencionou o fato óbvio que esses humanos, de vez em quando, fechavam os olhos. Ora, ninguém ficou, de fato, em iluminação constante. O que motivou o Charles Zeisler, em Chicago, a fazer experimentos malucos, né? O Fernando Lozada ajudou em alguns desses experimentos, de manter os indivíduos acordados e estudar os ritmos. E aí ele percebeu que os ritmos não eram assim tão diferentes das 24 horas. Isso rende uma bela discussão, não é o caso de fazer agora, mas, de qualquer jeito, há uma pergunta que não quer calar. Existe um organismo totalmente livre de outras influências? E é claro que não. Influências ambientais e do próprio corpo. Quais são?
os sincronizadores que a gente sabe que sincronizam os nossos ritmos. O nosso ciclo de alimentação, jejum, o nosso ciclo de atividade, repouso, o nosso ciclo de interação social, para mencionar os mais estudados e conhecidos. E todos eles não se dão independentemente do ambiente. São expressão do próprio organismo. Olha que campo de pesquisa fascinante. A gente produz as condições que modulam, sincronizam, ajustam os nossos ritmos. E aí as pessoas ficam perguntando qual que é o ritmo biológico puro? Está nos genes que estão presentes em todas as células? Meu amigo, está procurando no lugar errado. Ô, professor. Ô, Mena. Diga. Fale. Acho que alguém falou primeiro aqui. Daniel, aqui de Goiânia, UFG. Professor, desculpa, eu só ia perguntar para o senhor realmente falar mais um pouquinho desse constante conflito de Zeitgebers que nós vivemos, né? Isso. Essa é a realidade. Aí dizem que o ambiente de laboratório, porque é muito manipulado, é um ambiente natural. Vírgula, claro que não é muito artificial. E é muito artificial não só pelos estímulos que você controla, mas como pelas coisas que você não controla. Que é a própria atividade do animal, por exemplo. No caso de ratos, está bom, eles não faz diferença se eles abrem ou fecham os olhos quando mantidos em escuro constante. Mas eles se alimentam. E não se alimentam sempre. Eles têm fases de alimentação, fase de jejum. Aliás, é um achado fascinante de um pesquisador que mostrou que ratos dominantes mantinham os hábitos de alimentação de noite, quando mantidos em colônias. Já os animais dominados invertiam a sua fase de alimentação para o dia. Quer exemplo mais claro de interferência social? E os ritmos aí, e tem um filósofo que, se der tempo, eu vou conversar um pouquinho sobre ele, o Henri Lefebvre. Os nossos ritmos, eles interferem sobre a própria expressão deles mesmos. E isso é de uma riqueza para observação que é inigualável. E aí a gente se contenta com um super controle, super detalhado, exatamente quantos loops estão presentes. Basta o bicho virar a cabeça para o outro lado para mudar o estímulo. Isso não aparece. Tá indo bem, gente? Absorveram a provocação? Então, tá. Mena. Por favor. Quem está falando é o Daniel, aqui de Goiânia. Eu não estou aqui, eu estou vendo só... Tá, não, eu estou com a câmera fechada aqui. Tá bom, diga, Daniel. Tudo bom? Eu vou Mena, até a gente conversou, essa provocação é interessante, né? Porque acho que a gente chegou a conversar um pouquinho no LASC, eu estava conversando com você, e engraçado que eu estou corrigindo aqui, né, umas questões aqui, alguns referidos de um trabalho que a gente submeteu e que praticamente eles acabam com a gente falando que a gente não faz expressão de gênios relógio, no modelo que a gente está utilizando e na técnica que está utilizando. E acho que eu cheguei até a comentar com você, falei assim, parece que a gente tem que se submeter ao que está sendo produzido lá fora, porque se você não tem isso, parece que você está fora da casinha, ou você está fora do jogo, né? E eu estou aqui fazendo um esforço danado de mostrar, olha, o resultado não tem gênios relógios, mas está mostrando outras evidências importantes aqui, né, de uma desincronização circadiana, que acho que é importante, né, abordar. Tá, mas é isso que você falou, parece que a gente fica um pouco refém, né? Parece que o pessoal só enxerga aquela tecnologia, aqueles métodos que estão ali no topo, né? Ou seja, das publicações. Nós estamos publicando, Daniel, a tradução de um livro, o original está aqui na minha mão, não sei se vocês conseguem ver.
Biologia sob influência, do Richard Lewontin e Richard Levins. Ele vai sair pela editora Expressão Popular daqui um mês, 2, está prevista a liberação. E um dos capítulos desse livro tem por título The Dream of the Human Genome, o sonho do genoma humano. E ali ele disseca o que está por trás dessa busca dos genes. É a expressão mais acabada do reducionismo, dominante nas ciências biológicas, felizmente está acabando. A gente já começa a perceber na literatura diversas críticas em relação a essa redução dos processos de determinação à composição dos genes. Até porque cada célula nossa tem essa família de genes. E essa família de genes não funciona junto, nem nos núcleos supraquiasmáticos. Uns estão numa fase e outros noutra. Ou viva com um barulho desses. E aí uma provocação, já que falando de genes, mas eu não vou me estender nisso, a não ser que vocês queiram. Mas uma provocação é a seguinte: o que de fato nós herdamos ao longo da evolução? Nós herdamos o ritmo pronto, acabado, ou a capacidade, ou a plasticidade, a adaptação aos diferentes ciclos ambientais? De longe, eu acho que é essa segunda alternativa. E para tornar esse raciocínio um pouco mais simples, eu pergunto o seguinte: o ser humano nasce sabendo falar? Sim e não. Ele nasce sabendo aprender a falar, a se comunicar. Mas a língua ele vai aprender no exercício da vida. Eu acho que isso cabe bem nos ritmos biológicos. Por quê? Porque nós estamos num processo evolutivo que não para. Não tem sinal nenhum que acabou a evolução. E muito menos nessa maravilhosa espécie humana, né? Que é capaz de se destruir. Não percam, sensacional finitidão de mundo à vista. Né? Então, tem alguma coisa errada nessa noção. Alguém quer trabalhar essa provocação mais um pouco? Tá bom assim? Eu já estou vendo meus alunos falarem: Paula, vamos cancelar os PCRs da semana que vem, porque acho que não compensa fazer o estudo da expressão gênica. Os PCRs estão mantidos, tá bom, gente? Só deixar claro. Então, Então, deixa eu completar um pouco o raciocínio. Eu não desprezo esse tipo de pesquisa, de jeito nenhum. Eu só discuto o que ele revela. Exatamente. E ele revela para trás. Ou, no máximo, o estado atual do organismo. Exatamente. Agora, vocês devem ter acompanhado as discussões sobre a determinação genética de câncer. Vocês devem ter lido que determinados tipos de genes predispõem, mas não determinam o aparecimento do câncer. E gente que não tem aquela predisposição pode desenvolver o câncer. Então, isso elimina qualquer tentativa de fechar determinação a partir do estado atual dos genes. É só uma crença, que eu, de novo, chamo de metafísica, se não religiosa, né? Que os genes determinam tudo. Bom, se os genes determinam, já nós vamos chegar à conclusão que não são bem os genes, mas são as proteínas. Depois não são mais as proteínas, são os aminoácidos. E aí nós vamos chegar na órbita do elétron, como o mínimo ente físico mensurável. E aí não dá para isolar o elétron para saber onde que ele está, porque a hora que você isola, ele deixa de ser elétron. É pura ironia, claro, mas é onde nos leva esse reducionismo crescente, que faz com que a nossa ciência tenha tantas perguntas mal resolvidas, mal respondidas. Mena, eu acho assim, é interessante colocar realmente, porque a gente
eu sinto uma carência muito grande de críticas, autocríticas. A gente é muito inseguro com relação ao que a gente faz, mas essa autocrítica do pensamento, do o que eu estou tendo com o meu dado, o que eu estou respondendo com o que eu estou gerando, qual que é a minha pergunta, eu acho que isso é uma coisa que eu tento trabalhar, pelo menos com os alunos, no sentido de, a gente vai fazer isso para responder essa pergunta, mas dentro de que cenário? O que está acontecendo com esse organismo em termos de comportamento? O que ele tá mostrando para a gente, né? Então, eu acho que é sempre levar em consideração o conjunto, né? A obra como um todo. Sem dúvida. Eu faço uma sugestão, Paula, que ajuda, que é a seguinte: você pergunta para um aluno que está bolando um experimento, pergunta duas coisas. Primeiro, o que ele está deixando de lado? E por que ele está deixando de lado? Será que ele não está deixando de lado algum aspecto muito relevante para responder a pergunta que ele tem? E depois, toda abordagem experimental e toda abordagem científica, no limite, tem limitações. Eu exijo meus alunos, nas suas teses e dissertações, que incluam sempre um capítulo, limitações do presente estudo. As perguntas que eu não consigo responder com a metodologia que eu usei. E não há nenhum problema nisso, nenhum. Isso é só um ato de honestidade. E um recado que eu estou passando é que o mundo não se resume àquilo. Tem mais coisa. O John parece que queria falar. Isso, Mena, eu queria, né, aproveitar e voltar lá para a questão, né, da sua entrada na cronobiologia, né? Eu queria que você pudesse comentar assim, o quanto o contexto da época, né, o contexto no sentido, o contexto nacional, o contexto do departamento, né, da organização do departamento, as próprias contradições que existiam na época, né, contribuíram, né, para você entrar na cronobiologia? Tem um aspecto pessoal aí que ajudou muito. Nos anos 60, começo dos anos 70, eu achava que dormir era perda de tempo. E aí, no doutorado, eu estava fazendo as minhas análises no computador no Instituto de Psiquiatria. Era o único computador disponível com fabulosos 2 megabytes de memória. Era incrível, uma sala inteira e tal. E aí quebrou o bendito computador. E o único computador igual àquele, eu tinha prazo para acabar o doutorado, o único computador igual àquele estava no Instituto de Física da Unicamp. Aí eu me toquei para o Instituto de Física, onde eu passava as noites abraçado no computador, processando meus dados. E eu saía de lá da Física da Unicamp, de madrugada, cedinho, e ia dormir na casa de uns amigos. E teve um dia que eu não pude dormir, eu tinha compromissos políticos com a Associação de Docentes, estava em campanha e tal, e aí eu fui direto, peguei minha moto, que eu andava sempre de moto, e fui enfrentar a estrada. Eu dormi na moto 9 quilômetros depois. E aí eu comecei a pensar, será que o sono é assim tão perda de tempo? Então teve essa motivação. Além da motivação filosófica, né, John Yass, eu acho que você conhece bem, e é por isso que você está perguntando, de tentar fazer uma leitura dialética dos organismos, entendendo a sua expressão momentânea como resultado de contradições que eles vivem, que a espécie vive, que a sociedade vive, e que acaba aparecendo daquela forma. Ou seja, os comportamentos têm história. História filogenética e história ontogenética. Tem uma questão que está me chateando bastante, que é essa coisa de adolescentes são vespertinos, né? E isso, o pessoal que gosta dessa ideia diz, não, mas no Japão é assim, na Austrália é assim, na Inglaterra é assim, tanto que em todos esses lugares a proposta é atrasar o início das aulas. E aí eu pergunto, e deu certo? E nunca ninguém responde, não dá, porque
é muito pouco, se dá é um pouquinho para alguns casos. Por quê? Porque o adolescente, ele cria, essa é uma ideia nova que eu estou discutindo, ele cria um nicho temporal particular, no qual ele se torna independente da rotina familiar. Ele se afirma nessa rotina. Assim como o idoso fica mais matutino, porque ele fica mais útil sendo mais matutino, tendo sono leve, acorda com qualquer barulhinho em casa, isso cria um conjunto de determinações que dá sentido a esses comportamentos. E aí, o cronotipo, o matutino, o vespertino, deixa de ser um atributo genético, imputado aos genes, passa a ser um atributo ontogenético, derivado da história daqueles indivíduos. Tanto é que o que é preservado ao longo da nossa evolução? A diversidade dos cronotipos. Se tivesse um cronotipo bom, como alguns autores querem, que o matutino é o bom e o vespertino é um equivocado, é um boêmio, vagabundo e outras bobagens do tipo, todo mundo ficava matutino, se existisse essa força seletiva. Isso é pura asneira, e mais do que asneira, é uma tentativa de impor um comportamento normal ao resto da humanidade, apoiado numa tal ciência, com letras maiúsculas. Papo furado. Me ponham para discutir com quem quer que seja essa questão. E eu discuto alegremente. Aliás, Mena, diga. mas não é a questão, né, do matutino, né, em si, né, ou seja, do comportamento né, em geral, levando em conta a característica do adolescente, é que o atraso da aula, né, permite com que ele, inclusive, possa exercer esse tipo de comportamento. Claro. Não. Aí, se começa a fazer essa vinculação, as coisas começam a fazer sentido. E por que ele precisa disso? Porque ele precisa se afirmar. Ele está num determinado momento. Você tem filho adolescente, você sabe disso. Precisa se afirmar enquanto ser autônomo, independente. E ele reage. Nem sempre você consegue impor os teus horários de higiene do sono, por exemplo, é um amontoado de barbaridades, de besteira, você consegue impor ao seu filho adolescente. Você gera rebeldia só. Me provoque mais, John, fale mais. Deixar você provocar a gente, vá em frente. Então, tá bom. Então, foi essa inquietação com o conceito de normalidade. Para mim, aquilo era equivocado, que a normalidade fosse uma constante e que as oscilações fossem perturbações. Eu gosto de citar um exemplo, do seguinte: um indivíduo com febre, doente, ele fica com o seu patamar de temperatura 37, 37,5, 38, e se você observa ao longo de alguns dias essa expressão da temperatura, o que chama a atenção é que ele perdeu a oscilação. Ele mantém o nível alto e oscila menos. Então, a doença dele é a perda de oscilação. Isso eu acho que tem muito a ver com os sistemas fisiológicos que vocês vão estudar nessa disciplina. Um sistema fisiológico doente, ele tem a sua oscilação prejudicada, atenuada. É um ser arrítmico. Ninguém vai reagir a isso, não? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, gente. Pois é. E agora você pergunta, quem que te impedia de parar? Você percebe um conjunto de ideias? É isso mesmo. Que impõe uma normalidade. Quando a Cláudia Moreno me convidou para fazer parte da força-tarefa da Associação Brasileira de Sono, para difundir a ideia de que tinha que atrasar os horários escolares, eu disse que não queria.
Porque eu acho que o que a gente tem que entender é o advento da vespertinidade nos adolescentes. Inclusive, eu tenho uma pergunta, se alguém sabe um de vocês se interessa, e pega essa pergunta e desenvolve. Os indígenas têm atraso de fase na puberdade? Os que nós estudamos, a Fernanda estudou, orientada por mim, nos anos 80, estudou adolescentes guaranis, é uma população só, poucos indivíduos, mas eles não dormiam, não dormiam em horas diferentes ao longo da nossa observação. Era muito reduzida, e eu não estou generalizando, pelo contrário, eu estou dizendo que isso seria um tema muito interessante e uma contribuição fenomenal que a gente podia dar para a cronobiologia universal. Vejam, a expressão de atraso de fase da adolescência, ela depende da cultura e da sociedade na qual ela ocorre. Não é à toa que todos os atrasos de fase publicados até hoje, salvo engano, me corrija, John, se eu estiver errado, são de centros urbanos. E no centro urbano, a iluminação, o telefone celular, o computador, tudo isso empurra para a vespertinidade. Mena, só para citar o trabalho do Fernando com as populações, né, com iluminação e sem iluminação, ele mostra que há um atraso de fase nos adolescentes sem iluminações. O que existe, quando comparo com a população adolescente que está na zona urbana e na zona rural sem iluminação, é que a amplitude do atraso de fase é menor, né? Então, que é o que ele vai sugerir, então, que ocorre os dois fatores, né? Que a luz, no caso, o início da luz, ela amplifica, né, esse atraso, o que provavelmente hoje, com esses uso, né, em excesso que a gente tem de estimuladores luminosos, como os tablets, celulares e computadores, esse atraso ainda seja maior ainda. Claro. A amplitude dele seja maior. Não se trata de negar esse atraso. Se trata de entender como que ele se produz, como que ele é estabelecido. Nós não observamos nos guaranis, pelo contrário. Eles acordavam mais cedo no final de semana, eles não tinham aquela compensação por privação de sono durante a semana, para vender artesanato na rodovia. O que é uma interação social, né, em última instância. Então, isso precisa e merece ser melhor estudado e conhecido. E isso me parece que compõe um futuro possível e desejável da nossa cronobiologia. A gente tem coisas a dizer, a acrescentar e a observar. Tamanha a nossa biodiversidade. Professor, só uma contribuição. Conversando com um médico da saúde indígena que estava lotado lá no estado do Amazonas e que percorria comunidades ribeirinhas, o grau que eles já não, obviamente, eles já não caçam como caçavam, eles já não comem como comiam, e diabetes, obesidade, isso obviamente associado à dessincronização, que provavelmente já está acontecendo hoje, que já é um comportamento muito diferente do que era nos anos 80, a pessoa, inclusive, tinha vontade de fazer um trabalho de incidência de diabetes na comunidade indígena. Que legal, que legal. Eu mesmo sou diabético. Uhum. E é claro que isso tem a ver com meus hábitos alimentares, construídos. É evidente que o meu corpo tem sua rede de determinações. Seria uma limitação muito grande da minha parte negar essa expressão. Só que os ritmos não se reduzem a isso, um pouco isso que eu estou tentando dizer. Posso ir para frente? Então, eu estava dizendo que a gente observa ritmos em todas as expressões de funcionamento da matéria viva, desde das células, passando pelo tecido, passando pelos sistemas funcionais, passando pelo organismo como um todo, passando pela interação desse organismo como um todo com o seu ambiente, passando pela história
de construção daqueles hábitos, daquelas rotinas, naquela sociedade. A gente sabe que isso faz muita diferença. Alguém aqui, certamente o John, já conviveu com a siesta dos mexicanos, que é sagrada, depois do almoço, e com hábitos completamente diferentes dos nossos. E o mais curioso é tentar ver como que esses mexicanos, e tem também alguns espanhóis, a Ana Adam, me ocorre, John, que ficam recomendando normalidades do sono apoiados em dados dos países deles. É um absurdo. Vamos olhar para dentro de casa, gente. E vamos ver que vocês têm singularidades, e que essas singularidades elas apontam para um fato muito interessante, que é a diversidade. Essa sim, preservada ao longo da evolução. Tá bom? Vou prosseguir. Então, aí tem um conceito fundamental que eu gosto sempre de afirmar nesse momento, que é o seguinte: a gente pode pensar numa organização temporal interna, vocês aí que se dedicam aos diversos sistemas fisiológicos, cardiovascular, digestório, urinário, nervoso, comportamental, enfim, todas essas expressões funcionais, elas compõem os ritmos, os ritmos expressam aquilo que a gente poderia chamar de uma organização temporal interna. Mas essa organização temporal interna sempre e necessariamente dialoga com uma organização temporal externa. E não é condição mágica de laboratório nenhum que vai tornar visíveis apenas essas expressões de organização temporal interna. Eu lembro muito, ironicamente, de passagens com o meu amigo Jim Waterhouse, que foi presidente da Sociedade Internacional de Cronobiologia, e a quem visitei na Inglaterra, em Manchester, na Inglaterra, nos anos 70. O Jim Waterhouse dedicou boa parte da vida dele à descoberta de um ritmo biológico puro, endógeno puro, não contaminado. E hoje eu vejo muito criticamente isso como objetivo de pesquisa. Não existe um ritmo biológico puro, assim como não existe um ser vivo sem história da sua espécie e sem história ontogenética, filo e ontogenética. Então, essas organizações temporais, externa e interna, e eu escrevi um artigo com o Antônio Dias Nogueira sobre isso já há algum tempo, organização temporal interna e externa, no qual se propõe que esse diálogo seja ininterrupto e que a nossa expressão rítmica seja construída a partir dessa interação. Agora, eu ia mudar de assunto agora, não sei como é que vocês estão reagindo até aqui. Estão indo bem, não? Tudo bem, professor. Tem intervalo nessa disciplina? A gente pode fazer um pouquinho, se precisar. Como é que os alunos estão por aí? Eu não sei, está tudo escondido. Eu acho que todo mundo tinha que ligar a câmera, particularmente. Só desligar se cair a conexão. Então, não, eu não estou exigindo que ligue. Eu só, agora apareceram. A Marília. Assim a gente conhece as carinhas também. Não, tudo bem. Não, tudo bem. É que eu tenho essa carência de ver as pessoas com quem eu converso. Né? São coisas de velho, né? Imagina, faz isso não, professor. Já faz isso comigo. Não, eu também tenho essa carência. Você também tem, né? Tá certo, muito bem. Olha, apareceram vários. Que bom, que bom. Tudo vivo. Então tá. Então, um pouco do começo da história eu já contei que os gregos já mencionavam que os organismos exibiam ciclos, mas isso não mereceu maior atenção, pelo menos maior registro acadêmico, a não ser no século XVIII, 1729, com a publicação daquela observação do astrônomo francês, que nem foi ele que escreveu o artigo, quem escreveu foi um amigo botânico, e o amigo botânico
gostava muito dele, porque ele não disse, na nota que ele publicou na Academia Real da época, da França na época, ele não disse que estava errado manter a planta no escuro constante. E ele, como botânico de carteirinha, deveria ter dito isso, né? Tem um problema nesse desenho aí. Em todo caso, a comemoração é que aquele fato da sensitiva continuar abrindo e fechando as folhinhas persistia no baú, na escuridão constante. E é isso que era relevante. Eu até entendo. Mas isso foi publicado e adormeceu na literatura, até onde a gente sabe. Me corrija se alguém tiver outra informação, mas a informação que eu tenho é que foi um inglês, praticamente 100 anos depois, que resolveu testar isso melhor, em condições mais controladas. E não é à toa que isso acontece no século XIX, do XVIII para o XIX, quando a era industrial passa a exigir maior precisão nos controles. Essa água a gente bebeu na nossa formação. Essa ânsia de ter cada vez um controle maior sobre os fenômenos que a gente observa. Agora, ao tentar controlar, nós deixamos de observar outras coisas. Isso também é evidente. Bom, o que esse inglês fez? Ele, contrariando o esquema do francês, ele colocou a planta em claro constante. E esse claro constante, ele observou que a planta continuava abrindo e fechando as suas folhinhas, mesmo sob claro constante, com uma periodicidade de em torno de 21 horas, que aí ele pôde medir isso e que alimentou a expectativa que se estabeleceu daí para frente, que existiria um ritmo endógeno puro, e que motivou o Waterhouse a procurar o tal ritmo endógeno em tudo que é campo. Alguém reage a isso que eu acabei de dizer? Não? Que ano que é isso, Mena, mais ou menos? 1812, se eu não me engano. Me senti atrasada agora. Então, não, isso... Endógeno ainda, no mesmo jeitinho. Isso está no nosso livro, o famoso livro branco. Sim. De cronobiologia. Está lá uma seção histórica onde a gente reproduz o artigo original do francês. Do Jean-Jacques. Que é tido como o primeiro texto acadêmico evidenciando ritmos biológicos, no caso, numa planta. É curioso, né, que a cronobotânica, que teve essa origem, ela não está nas manchetes ultimamente. Né? Não está muito. A coisa enveredou para os mamíferos e para os seres humanos, por razões que se eu der tempo, eu vou abordar um pouquinho, porque a crono está muito popular hoje em dia, está ligado aos inúmeros problemas de sono causados pela vida social que nos é imposta e que gera sofrimento, quantidade de depressão que existe na sociedade humana contemporânea é tremenda. Desvincular isso de uma rotina imposta socialmente é fechar os olhos para a realidade. É um pouco o meu ponto. No Brasil, como é que foi isso? Então, sempre atrasado, né? Nós, para variar, começamos muito depois. A assim chamada inauguração oficial da cronobiologia, inclusive, é o momento histórico no qual a palavra foi fabricada. O autor o criador dessa palavra foi um fisiologista austríaco, Franz Halber, que viveu e trabalhou nos Estados Unidos. E o Franz Halber criou a palavra cronobiologia, assim como ele criou a palavra circadiano, circaseptano, ultradiano, infradiano, tudo isso foram palavras ou conceitos do próprio Franz Halber.
às vezes é bem interessante ler esses textos históricos. Nesse ano de 1960, um evento científico muito importante na época, o Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology, foi inteiramente dedicado ao fenômeno da ritmicidade biológica. Eu tenho, se alguém tiver interesse, eu tenho um xerox do original desse simpósio. E ali a gente vê o berço interdisciplinar da crono, que é uma virtude. A crono nasce interdisciplinar, ela nasce de uma briga entre os biólogos e um astrônomo, um físico, que dizia, não, isso é influência dos astros, não é próprio do organismo. E ali teve uma discussão que gerou inúmeros experimentos. É um pouco o meu ponto. Esses conflitos é que geram as buscas e as propostas de busca de esclarecimento. E não a repetição do já visto. Então, no Brasil, a gente começou lendo, o grupo era formado por vários professores da Universidade de São Paulo, o Nelson Marques, que vinha da Faculdade de Medicina, da área de Bioquímica, a então esposa dele, a Miriam Marques, que vinha da Zoologia, uma contribuição fundamental de aspectos evolutivos da ritmicidade biológica. Depois, o José Tipola, que vinha da área da neuro, mais do sono, e que acompanhou os primeiros passos até resolver se dedicar à glândula pineal, e que, para minha alegria, ultimamente tem se declarado cada vez mais cronobiologista. Não sei se vocês têm acompanhado, está muito legal esse retorno às origens. Né? E aí está claro, a crono está emplacando hoje. Ela tem um belíssimo futuro pela frente. E aqui é um desperdício a gente jogar fora, conforme eu vinha dizendo. Muito bem. Aí, o que nos motivou? Primeiro, essa coisa do conceito de normalidade, que nos incomodava a todos e que negava as oscilações como uma característica fundamental dos seres vivos. E aí, isso foi nos anos 70. E nos anos 80, eu acho que muito acertadamente, nós nos dedicamos a promover cursos de férias. Fizemos cursos de férias em São Paulo, inicialmente, e depois viajamos pelo Brasil. E, com isso, lançamos sementes dos diversos grupos de cronobiologia que hoje abundam no país. E, para nossa alegria, agora, estamos inaugurando um na UFMG. Que bom, que bom. Isso confirma, me parece, o acerto da nossa decisão de divulgar o conhecimento de crono. Aí escrevemos alguns livros na época, que terminou com a última edição do livro chamado Livro Branco, né, de 2003, pela editora da USP, que até hoje é um livro muito citado e consultado. Ao mesmo tempo, além dos cursos, a gente promoveu e organizou simpósios. O Simpósio Brasileiro de Cronobiologia e o Simpósio Latino-Americano de Cronobiologia. Isso, a cada 2 anos, eram realizados de forma intermitente, às vezes o brasileiro, o ano seguinte o latino-americano, e no começo reuníamos mexicanos, argentinos, chilenos, uruguaios, e hoje já abrangemos um número muito maior, e a gente mantém uma rede social, é claro, chamada Cronola, Cronobiologia Latino-Americana, e uma rede nacional chamada Cronobra, Cronobiologia Brasileira, a qual eu convido, me escrevam um e-mail que eu insiro vocês nessas 2 listas e vocês passam a receber algumas informações dessas atividades no Brasil e na América Latina. Então, que momento que nós estamos vivendo agora? E eu estou abrindo
o que poderia ser a conclusão desse nosso encontro de hoje. Que momento nós estamos vivendo agora? Nós estamos achando importante, muito importante, resgatar a memória. Resgatar a memória dos acertos e erros que cometemos na implantação da cronobiologia no Brasil e na América Latina. E foram muitos acertos e muitos erros. E ali, nesse livro, a gente descreve que o nosso primeiro trabalho internacional foi um equívoco, foi um erro, que foi criticado. O Tipola foi para o Congresso e apresentou, e ali ele foi muito delicadamente chamado de imbecil. Foi muito errado. Esquecemos de considerar o livre curso. Bom, enfim. Mas aí aprendemos com os erros e com os acertos, e deu no que deu. Deu nisso que motiva esse convite de eu estar abrindo uma disciplina de cronobiologia numa universidade de prestígio e num programa de pós-graduação de fisiologia. É muito importante. Tomara que isso aconteça em outras áreas do conhecimento. Eu acho que os clínicos teriam muito a aprender. Essa discussão, essa reflexão sobre conceitos de normalidade é muito importante. Temos que acabar com essa história da higiene do sono. Isso é um acúmulo de besteiras e que só consiste em tentar impor uma rotina em indivíduos que muitas vezes não estão querendo desenvolver essa rotina. Quando alguém tentar vender para vocês as 8 horas de sono, respondam com o seguinte fato: existem na história registros de pequenos e grandes dormidores. Pequenos que dormiam 4 horas por dia, o Churchill, o Leonardo da Vinci, são exemplos não desprezíveis. Né? E pessoas que dormiam 12 horas. E o mais conhecido é o Albert Einstein. E ai de quem acordasse o Einstein logo de manhã. Por quê? Porque ele dizia: minhas melhores ideias eu as tenho quando eu ainda estou meio dormindo, meio acordado. Nessas horas de sonho, é que eu ouso questionar as equações. Olha que coisa linda, gente. E aí vem dizer que o certo é a metade do caminho entre os dois. Por favor. Isso é indigência intelectual. E é mais do que indigência, é uma tentativa de impor um operário modelo. Isso é típico da Revolução Industrial, que requer um exército bem comportado. Requer um adestramento temporal dos indivíduos. E quando o que a gente tem que fazer é uma rebeldia temporal. É questionar os tempos que nos são impostos. É estimular o nosso filho adolescente quando ele diz: tá bom, mas eu não quero dormir agora e não quero acordar cedo. Vamos conversar? Vamos fazer um experimento na tua escola, mudando os horários? Aí sim. Vamos observar quais resultados que a gente obtém a partir desse experimento. Eu publiquei um ensaio à disposição de vocês do que eu chamei de uma proposta paulo freireana de resolver essa questão dos horários escolares. Eu gosto muito, modéstia à parte, eu gosto muito dessa proposta, que é justamente o que eu acabei de compartilhar com vocês. Transfere para a escola, para os pais e para os estudantes a manipulação dos próprios horários. Experimental, isso é ciência experimental de boa qualidade, em que eles deliberam, consensualmente ou não, deliberam um determinado horário e observam o que resultou daquele horário. Isso é ciência sadia. Essa sim merece muito respeito. Ninguém reage a isso, não? Eu acho interessante, mas eu acho que tem 2 grandes limitações aí. A primeira é que muitas vezes os pais serão levados a fazer decisão de horário simplesmente por motivos de horário de emprego, de horário de... e que isso vai impedir que o experimento os resultados do experimento sejam confiáveis. Outro ponto... Mas, Marcelo, só um segundo, mas isso vai aparecer dessa forma.
Depois eu te conto uma passagem da nossa experiência onde isso ficou muito claro. Mas já, continua. Outro grande problema é que se você deixa os alunos adolescentes participarem dessa decisão, é algo estranho porque adolescentes são incapazes de autocontrole. E eles vão... Por favor, Marcelo. Você tem filho adolescente? Não. Ainda bem. Não. Você tem que aprender com as crianças e com os jovens. Eles têm muito a ensinar para a gente, se você tem a cabeça aberta para o diálogo, para aprender com a experiência deles. Por que você quer dormir até mais tarde? Me dê uma razão. Eu discuto isso, eu tenho 2 meninas adotadas, a Heloísa e a Jasmine, com 13 e com 10 anos, respectivamente. Isso é um tema cotidiano nosso. E é sempre a gente incentiva o diálogo. E impõe horários, claro, sugere horários. Sugere dizendo, olha, é bom vocês irem dormir agora, porque senão amanhã de manhã, para ir para a escola, é muito difícil. E elas, aos poucos, elas começam a entender. Mas deixa eu te relatar o que aconteceu conosco. E foi um evento memorável na nossa história. Acho que o John estava por perto da gente nessa época. A partir de alguns estudos, observações, com o ciclo Vigília-Sono de adolescentes, eu fui chamado pela Escola de Aplicação da USP, lá em São Paulo, para discutir a possibilidade de alterar os horários. Por quê? O que eles faziam até então? Os mais jovens, até a 5ª série, se eu não me engano, estudavam à tarde. E os mais velhos, da 6ª em diante, até o ensino médio, estudavam de manhã, e era aquela queixa geral de muito sono. Aí a escola perguntou para a gente se a gente topava acompanhar uma inversão desses horários. E foi um sucesso a ideia. Nós propusemos, a escola topou, inverteu os horários. Isso nos rendeu, inclusive, uma invasão da equipe do Fantástico no nosso laboratório. Eles entraram, aqui é o Fantástico, queremos te entrevistar, não sei o que mais. E aí o experimento durou 2 anos, até que um dia eu fui chamado, 2 anos depois, eu fui chamado na escola de aplicação, dizendo, professor, infelizmente a gente vai ter que voltar atrás. E por quê? Ela vai ter que voltar atrás, essencialmente por causa dos compromissos dos professores da escola. Eles fazem pós-graduação, fazem outros cursos. Aí, na minha santa ingenuidade, eu perguntei, mas me diga uma coisa, diretor, eles não são todos contratados em regime de tempo integral, dedicação exclusiva? São sim. Mas, mesmo assim, os compromissos fora mudam. E aí a escola voltou atrás, mudou. E, se eu não me engano, até hoje continua cometendo a besteira que cometeu. Mas onde nós erramos aí? Na proposta? Eu acho que não. A proposta de inverter para observar os efeitos, eu manteria ainda hoje. Nós erramos porque isso não envolveu profundamente uma discussão, uma reflexão com pais, alunos e professores. Teria que envolver. E, bem claramente, eles terem a noção de que o que estava sendo feito era um experimento com resultados positivos e negativos e que eles iam poder avaliar mais na frente. Gente, isso é fazer ciência com maturidade, com profundidade. E não uma ciência que dá uma receita pronta, baseada em médias muito discutíveis. Estão me acompanhando? Então, nós fomos culpados também pelo fracasso dessa inversão. E aí a coisa fracassou com tudo. Voltaram ao que era antes e voltaram a produzir a sonolência nos adolescentes da escola de aplicação. Professor, Diga, e até vem ficando mais clara essa questão da construção, né, de uma expressão rítmica e como
o ambiente social influencia, a gente falando do adolescente, porque trazendo um exemplo aqui de uma argumentação de um adolescente, do porquê, né, o jogo à noite, e a explicação não, porque todos os amigos combinam de jogar só à noite. Então, assim, é uma persuasão social muito forte, Claro. E contra esse argumento, né, você faz o quê? É o nicho temporal. Gente, gravem essa expressão. Eu vou levantar essa bandeira proximamente. Nicho temporal. Construção ontogenética dos ritmos de cada indivíduo, que ajuda a gente, inclusive, a entender a diversidade dos tipos. Por que uns se dão bem à noite e outros nem tanto? Por que eles se segregam? Quem sabe, será que não estão procurando um território próprio, onde eles têm algum poder de determinação? Eu acho que sim, acho que isso deve acontecer. Só para acrescentar, né, Nena? O meu sobrinho tem 8 anos agora e eles na escola competem para ver quem fica acordado até mais tarde. Claro. Então, ele está querendo ficar com olheiras. Ele falou, tô com olheira já, tia. Ele fica querendo estar com olheiras porque ele quer ser o cara que ficou acordado até mais tarde do que os outros. Assim como eu me gabava, eu me vangloriava de passar a noite inteira no computador da Unicamp. Porque eu era muito produtivo. Grande ilusão, grande ilusão. Eu paguei caro. Ainda não me machuquei muito, talvez devesse ter me machucado mais, que eu acordei e a moto estava pulando no acostamento. Gente, eu ia falar um pouquinho do nosso livro, porque são quase 3h30. Deixa eu só fazer uma pergunta, Por só para favor, ver até sua mais, até posição. 2, 3, quantas você quiser. Eu Porque estou me divertindo. É algo que eu não consigo ainda definir a minha posição com relação ao, por exemplo, a gente sabe, alimentação, uma forte pista temporal. Aí vem aquela turma do jejum intermitente, aí vem aquela turma da alimentação de 3 em 3 horas, e eu tô perdida aí no limbo. Qual que é a sua opinião disso, Mena? Eu sou suspeito para responder. Por quê? Porque, como diabético, eu preciso comer de 3 em 3 horas. Eu preciso. Eu fico fraquinho. E, além disso, eu carrego uma artrose nos 2 joelhos que é fatal. Eu vivo, às vezes, me arrastando pelos cantos. E eu consumo lanchinhos, por exemplo, eu consumo bastante. Eu tenho uma recomendação que talvez seja útil para vocês, para você, no caso, você está me perguntando um conselho quase, né? Não coma muito à noite. Não faça refeição pesada. Isso, para um gaúcho, é quase uma provocação, né? Abrir mão de uma carninha à noite é difícil. É muito difícil, porque tem toda uma tradição, um ritual tradicional por trás disso, né? Mas eu estou conseguindo. E, em geral, quando eu não consigo, eu durmo mal. E a pandemia, e isso vocês podem comprovar conversando com conhecidos, a pandemia exacerbou muito problemas de sono. Porque as nossas pistas temporais, de alguma forma, se atenuaram. E, com isso, as nossas amarrações temporais promovem desincronizações. E o ser humano, como outros animais, é essencialmente polirrítmico. Por quê? Porque ele está imerso num ambiente onde há abundância de ritmos dos mais variados ciclos, está sempre presente. A sociedade contemporânea tenta minimizar isso, inventando o supermercado, a refeição correta e outras bobagens desse tipo. Mas é tudo dentro daquela ideia do operário padrão que dorme 8 horas. Então, eu acho que a primeira coisa, Paulo, é sugerir que as pessoas façam experimentos, assim como nos horários escolares. Experimenta mudar a tua alimentação. Porque, e também oferece literatura. Tem gente que diz isso, tem gente que diz aquilo. Você está colaborando no processo de discussão
de reflexão dessa pessoa. O pior que um acadêmico pode fazer é recomendar alguma coisa desse estilo do operário padrão. Isso é o pior, porque ele não só induz um comportamento inadequado, gerador de sofrimento, como ele não responde à pergunta. E ele aliena o indivíduo do próprio corpo. A pessoa para a qual ele está recomendando passa a obedecer porque é uma autoridade que falou, e não porque ele se conheceu melhor. A pandemia abriu uma janela fascinante, onde nós somos convidados a observar os próprios ritmos. Vamos aproveitar isso. A Samantha quer fazer um comentário, né, Samantha? Então, eu ia falar do nosso livro, mas tudo bem, fale, Samantha, vai. Não tem som. Não tem som, Samantha. Não tem som. Seu microfone está mudo, Samantha. Está apagado o teu microfone, Samantha? Não. É embaixo na tela. Embaixo na tela tem um microfoninho que está com uma linha vermelha. Ela não está mutada, mas deve estar sem microfone. Samantha, quer deixar escrito no chat? Ou talvez tirar o fone. Talvez o fone possa dar algum... Ô, Paula, é você que está como coordenando a sala? Porque acho que você pode... Ativar o som dela, é. É o Rodrigo. Rodrigo, você consegue? Ative o som da Samantha. Se ela tiver um microfone. Estou tentando. Mas eu acho que o problema deve ser lá mesmo. É no computador dela. Então, Samantha, me escutar, você escuta. Escuta. Então, diga o seguinte, me mande um e-mail com a sua pergunta que eu, com prazer, te responderei. Tá? Ou manda aqui no chat. Ou manda no chat também, ó, como você quiser. E podemos ir para a reta final, então, desse nosso encontro, Mena, quase com essa novidade que tem aí? Então, diante de tudo que eu falei, a gente passou por poucas e boas ao longo da nossa vida. E eu convenci o Nelson Marques, que foi o parceiro de primeira hora, depois ele abandonou um pouco a Crono, se dedicou ao cinema. Mas ele mantém o espírito cronobiológico e topou de me ajudar a escrever essa memória, que não é apenas uma memória. E é isso que eu queria insistir um pouco com vocês. É uma memória que tem um desenlace, que tem uma consequência. E a consequência é o futuro que a gente vê para a cronobiologia brasileira. Eu acho que vocês já perceberam que a cronobiologia brasileira é aquela que vai se debruçar sobre os ritmos presentes no nosso cenário. E que ela vai se ocupar de fazer com que as pessoas reflitam sobre os próprios ritmos. Nas palavras de um filósofo francês que eu estou gostando muito, Henri Lefebvre, ela vai promover a desalienação nossa em relação aos nossos corpos. E essa desalienação, se ela não quiser seguir uma regra rígida do operário modelo, ela vai ter que conviver com a diversidade e entender os benefícios da diversidade. Como que a diversidade nos enriquece. Viva essa diversidade. E é um pouco esse o rumo que a gente aponta no nosso livro, que é Origens, a História e Perspectivas da Cronobiologia. Enquanto a gente estiver imitando o que os americanos e europeus fazem, nos laboratórios, com os nossos ratinhos e bichinhos, nós vamos estar nos condenando a ser sempre uma voz atrasada, que, no máximo, confirma, e que, quando não confirma, não é publicado. Então, tem alguma coisa errada nisso. Né? Então, é um pouco essa reflexão que eu gosto de provocar nesse momento. Só um pouquinho, a mesma reflexão que eu fiz sobre os horários escolares cabe sobre os horários de trabalho.
A pandemia trouxe uma possibilidade do trabalho remoto que nos tornou mais senhores do nosso tempo e, ao mesmo tempo, mais escravos. Quase todo mundo está trabalhando muito mais do que trabalhava antes, eu acho, pelo menos do que eu escuto. E aí, de novo, eu vou chamar o Lefebvre na minha ajuda. O Lefebvre diz que quando você entende as relações temporais de um determinado indivíduo, de um determinado grupo ou de uma determinada sociedade, quando você entende as relações temporais, você passa a entender as questões de poder associadas a isso. A gente não questiona quem que manda nos nossos tempos. E o que a gente está tentando dizer é que nós temos que começar a questionar, sim. É o momento. E vamos aproveitar a pandemia para fazer essa reflexão. Professor, você Diga. falou que o livro não está com capa ainda, mas estão Não está, não. Eu escrevi para a editora perguntando se a gente podia propor uma capa, e eles me disseram não. Essa ditadura está em todo É a ditadura da indústria. Por quê? Você deve conhecer o nosso livro branco. O nosso livro branco ele tem uma capa obrigatória da própria indústria, da própria editora. Isso, por outro lado, não é mal. Não é mal. Eu acho que o importante, é o conteúdo do livro. E esse novo livro, o título dele completo qualquer, Mena? É História e Perspectivas da Cronobiologia no Brasil e América Latina. É muito pretensioso, muito. Mas a ideia é que seja pretensioso, sim, que seja ousado, sim, e que seja motivo de polêmica. Nem que se demonstre que a gente estava muito errado, mas tem que falar. Porque eu estou muito cansado da seguinte situação que é muito comum na minha vida. Ah, Nena, parabéns, você publicou um trabalho na tal revista, que legal. E aí, o que você achou? Ah, não, eu não li. É muito comum. Vocês devem passar por isso muitas vezes. Por favor, fale do meu trabalho, nem que seja para meter o pau, para dizer que aquilo é uma porcaria, mas fale, se manifeste, reaja, Lulu. E ninguém reage. Consome, consome e consome. Isso está sendo motivo de uma reflexão, por exemplo, que eu gosto muito, daquele filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, que escreveu A Sociedade do Cansaço, que eu recomendo a todos. É um livro de leitura relativamente fácil, é pequeno, e ele traz uma tese muito interessante, que a gente não precisa mais de alguém que controle o nosso tempo, nós passamos a controlar o nosso próprio tempo. É diferente do feitor, que fica com o chicotinho ali. Trabalha, trabalha, trabalha. Nós mesmos fazemos isso conosco mesmo. Só que o Bill Schuell fala que a gente está escravo, né, do nosso próprio tempo, né? Tá, completamente. Então, mas Isso, porque nós estamos, segundo o Lefebvre, nós estamos adestrados temporalmente. Sim. E agora, assim, quando a gente não lê o trabalho, é uma coisa. Agora, quando não tem trabalhos que você publica que você nem leu. Claro. Então, o cenário bem é próprio, assim, né? Tem currículos inchados, se você perguntar para o que o trabalho está ali, por quê? Eu não sei, mas nem li esse trabalho. Bem lembrado, Daniel. Não, a gente vive um excesso de comunicação que é tóxico. Ele é tóxico, a gente tem que selecionar muito o que lê, o que não lê. Então, deixa eu fazer propaganda desse livro, que acabou de sair, saiu essa semana, que é a tradução do livro desse filósofo francês, que morreu em 91, Henri Lefebvre. Ele escreveu Elementos de Ritmo-Análise, que finalmente foi traduzido para o português. E ali
eu consigo enxergar claramente uma relação da nossa cronobiologia com uma visão crítica da sociedade. Muito legal. Se quiser, depois eu compartilho a indicação. Acabou de sair. Muito bacana. É muito, muito bacana. E eu vou... A disciplina que eu vou oferecer a partir da semana que vem chama Biologia Crítica. Vocês imaginam a quantidade de provocações que vem. Mas está precisando mesmo. Esperando, está precisando, não. A mesmice é burra, emburrecedora. Mais do mesmo. Exatamente. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma provocação ao Mena? Pode ser posterior, se quiser mandar uma mensagem, se quiser depois mandar para mim, eu mando para o Mena. Como acharem melhor. Eu estou sempre disposto a uma bela discussão. Né? Eu acho o máximo isso. E se eu mandar um trabalho meu, um escrito meu, por favor, reaja. Por favor. Não só, obrigado, Mena, recebi, depois eu comento, e nunca comento. Isso não, tudo menos isso. Certo. Nem que seja para dizer, isso é um lixo. Não concordo contigo, mas diga pelo menos. Tá bom, gente? Então é isso. Mena, muitíssimo obrigado por todas as reflexões, provocações, por compartilhar essa experiência aí da crono, né, nos situar, porque a gente chega num momento distinto e não sabe o quão difícil, né? Como foi chegar até aqui o que nós temos de cronobiologia no país e como que a gente vai continuar honrando esse trabalho que foi feito até então e nos fortalecendo como grupos, realmente. Eu acho que essa comunicação entre os diferentes grupos de pesquisa faz toda a diferença, né? E isso já, a natureza da crono de integrativa favorece demais, né? Então, fica aberto o convite aí para sempre que quiser comparecer, conhecer nosso cantinho mineiro aqui, nosso pãozinho de queijo, nosso... Quem sabe qualquer hora vocês me convidam, eu vou fazer uma conferência ao vivo, um debate. Por favor. Eu aceito convites, tá? E aqui eu estou muito feliz pelas pessoas que apareceram, que participaram, porque, gente, eu não consigo contar quantos estados nós temos aqui nessa reunião de hoje. É fantástico, eu estou muito, muito grata. Que bom, que bom. E aí, vamos seguir nossa disciplina. Vamos contando, sempre que possível vamos gravar e vamos divulgar os convites, sempre que for no formato remoto, online, né? E é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Só dizer que o Nordeste está inteiro, em peso, viu? Que é o futuro da cronobiologia no Brasil, é o Nordeste. Ai, meu Deus do céu, viu? Não, isso é porque nós temos condições especiais, né, para estudar ritmicidade. Como os gaúchos e catarinenses também têm. Gente, não tem nem sol em Santa Catarina. Como não? Deixa eu comentar uma coisa, é um convite também. A gente tem uma reunião semanal do grupo de pesquisa que chama Cronofórum. Fórum, claro, discussão. Né? Então, a gente apresenta, discute, enfim. E no dia 19, eu acho que o John nem sabe disso ainda, no dia 19, que é a terça-feira da semana seguinte, a próxima, nós vamos receber 2 colegas uruguaios, o Pablo Torterolo e Ana Luísa Souza, que vão discutir perspectivas da crono no Uruguai. Olha que coisa interessante. Depois nós vamos chamar argentinos, mexicanos, chilenos e outros. Venham. A gente, no mínimo, se diverte. É terças-feiras, das 2 até 3h30, por aí. Bacana, show. É só me mandar uma mensagem que vocês recebem a correspondência. A Tatiane estava aqui até há pouco, John, e a Tati também, ela está em Palmas, então a gente tem assim, realmente... Olha só, que legal, que legal. Goiás, né? Deixa eu ver se eu não falto ninguém, gente, pelo amor de Deus. Tem a Deise, Paulo... A Deise quer falar. A Deise, fala. Eu queria dizer que eu estou no Piauí. Olha!
Não, é isso aí. Eu acho que esse é o lado bom, né, que veio com a pandemia. Então, vamos usar e abusar sempre que possível. Exatamente, isso. É isso mesmo. O lugar que a gente tiver. A Roseli também é do Piauí. Muito bacana. Então tá, gente, muito obrigada aí pelo tempo, né? A gente, ainda mais sendo da Crono, a gente sabe o quanto o tempo é precioso, né? Então, agradeço muito a presença de vocês. Eu coloquei no chat, professor Mena, o seu e-mail, caso alguém queira colocar, entrar em contato, convidar, provocar, ou então ter mais informações de todas as referências bibliográficas que o Mena passou para a gente hoje. E eu acho que o mais importante de tudo é sempre manter um senso crítico, né, com relação a todos os aspectos da vida, né, principalmente aí no momento político que vivemos, o momento da educação que vivemos. Então eu acho que isso a gente tem que se posicionar realmente como seres pensantes e não marionetes, né, another brick in the wall, nem por favor. Muito bem. Então eu acho que é isso, e contem comigo, contem com a FMG, contem com os professores que estão aqui na disciplina, espero vê-los presencialmente muito em breve. E quem sabe comemoramos o Fora Bolsonaro. Fora! Com certeza, vamos lá. Tá bom. Assim. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Obrigado, professor. Todo um ótima tarde aí para vocês. Muito bem. E para aqueles que ainda estão, essa gravação eu vou colocar no canal, tá? Da disciplina, no canal do YouTube. Se alguém quiser depois divulgar, eu vou passando o link. Um abração. Professora, pera. Professora. Pode falar.